Salve e vivas! Iniciamos mais um Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro. Comemora-se o Dia do Bandeirantes e o Dia Mundial do Diabetes. Nesta edição, prestação de serviços, cidadania, comentários, entrevistas, denúncias, futebol, alegria do povo e só notícia verdade. Vejam isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o governo adote medidas imediatas de proteção especial que impeçam o uso de recursos provenientes de programas sociais e assistenciais, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Isso aonde? Em apostas online, popularmente conhecida como bets. Na decisão, Fux estabelece ainda que regras previstas na portaria número 1231 de 2024 sobre a proibição de ações de comunicação, de publicidade e de propaganda e de marketing dirigida a crianças e adolescentes tenham aplicação imediata. A presente decisão tem caráter liminar, submetida ao referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente de sua eficácia imediata, ressaltou o ministro Fux. O ministro Fux ressalta: o governo ouve, os governantes não enxergam e, infelizmente, a população mais pobre desse país tem, por parte dos veículos de comunicação, um incentivo monstruoso. Monstruoso para o quê? Para apostar. Artistas, empresários, autoridades se manifestam através das propagandas com o objetivo de incentivar o pobre a consumir o seu abençoado dinheiro em jogos. Jogos de azar. É de conhecimento público que a nossa Constituição proíbe jogos de azar no Brasil. Infelizmente, o governo não respeita esta lei, pois a Caixa Econômica Federal é campeã em jogos de azar. Só não pode o jogo do bicho, mas o resto pode. O resto pode tudo, inclusive com incentivo das grandes emissoras de comunicação, que deveriam, logicamente, preservar a condição melhor de gastos da família brasileira. Isso é mais que vergonha, isso é uma tristeza total. Não há nada que justifique a ação governamental e a ação de artistas que incentivam esse jogo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. A pra dar sorte. Deu certo, papai?
Deu certo, filha? O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Portaria publicada no Diário Oficial da União destaca regulamentar a possibilidade de imóveis rurais de grandes devedores da União a serem destinados à reforma agrária. De acordo com o texto, a adjudicação em favor da Política Nacional de Reforma Agrária vai para imóveis penhorados em ações judiciais da União ou de autarquias e fundações públicas. Assinada de forma conjunta pela Advocacia Geral da União, através de seu comandante Jorge Messias, e pelos ministros da Fazenda Fernando Haddad e do Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar Paulo Teixeira. A portaria interministerial número 4 estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos no processo, bem como os ritos a serem seguidos a cada etapa. Entre os procedimentos previstos na portaria, logicamente, está a preparação de laudos e estudos técnicos sobre a viabilidade do uso do imóvel para fins de reforma agrária. Abrangem também avaliações compatíveis com os valores de mercado. O governo também poderia fazer o seguinte: leiloar para a iniciativa privada os espaços públicos que estão abandonados pelo governo estadual, pelo governo federal e também pelo governo municipal. Precisa que os deputados criem uma lei que, a partir de determinado período de tempo, o imóvel não seja usado, ele pode ser levado a leilão para a iniciativa privada. Isso seria uma boa. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior encaminhou um guia de transição dirigido aos prefeitos e prefeituras que foram eleitos no último pleito e que irão tomar posse em 1º de janeiro de 2025. Tudo isso para o quê? Para auxiliar os novos mandatários na transição e gestão dos municípios, em um programa elaborado pela Secretaria de Planejamento chamado Conecta 399. Geralmente, esse processo é iniciado a partir da criação da Comissão de Transição, que tem 6 semanas de trabalho detalhando o documento. Também constam do informativo as exigências de transparência e comunicação, o diagnóstico situacional e a documentação obrigatória, diretrizes para pessoal e recursos humanos. Também exige encerramento financeiro e obrigações de responsabilidade fiscal. Boas práticas para continuidade e inovação na gestão pública e também um checklisting de transição. O Paraná tem 2 entre as 10 cidades com maior crescimento no faturamento de franquias no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Franchise. Segundo o levantamento, Curitiba teve o 3º maior aumento, com alta de 21,11% em 2024. E Londrina, no norte do estado, teve o 10º maior crescimento do Brasil, com aumento de 17,43% nos valores faturados. A pesquisa leva em conta uma amostra de 30 municípios de todo o país e compara os resultados do 1º semestre de 2024 com o mesmo período do ano passado. À frente da capital paranaense só estão Goiânia, com aumento de 25,59%, e Florianópolis, com aumento de 21,11% de alta. As cidades paranaenses ainda atingem os registros de um crescimento superior a Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo,
Rio de Janeiro, considerando assim todo o estado. O aumento no faturamento das franquias foi de 21%, segundo a associação. Em todo o Brasil, o crescimento médio foi de 15%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Defesa, José Múncio Monteiro, após reunião da última terça-feira, onde o tema foi delicado e foi discutido em pauta a inclusão das aposentadorias e pensões militares no plano do corte de gastos do governo. Até o momento, a pasta da Defesa havia ficado de fora de outros bloqueios orçamentários. No entanto, a situação pode mudar, surpreendendo assim os militares que não esperavam ser alvo de contenção de despesas. E a informação que nos chega é extraoficial, mas dão conta que os generais em Brasília reuniram toda a tropa e a tropa deve marchar em direção a todos os ministérios. Marchar em acelerado. Para o quê? Para o corte das gramas e também para a pintura das faixas. Os militares também estão empenhados em marcha forte para se dirigirem também aos ministros do Supremo. Lá eles vão executar os mesmos serviços. É o Exército Brasileiro, com toda essa força. Atenção, antes de julgar e para não ser julgado, você precisa ouvir os dois lados da questão. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Mercado das Pulgas, da Rua Silva Jardim, em Curitiba, é uma verdadeira história. O resgate de móveis, utensílios domésticos, quadros e grande variedade oportunizam uma aventura inesquecível. Venha conhecer o Mercado das Pulgas, a arte para o encantamento de pessoas. Eu posso encontrar aqui a alma para o meu projeto, né? Um objeto que dá alma, que dá vida, que traz embasamento para o projeto. Porque hoje tudo que eu vejo aí é meio lavado, né? E aqui a gente consegue dar mais personalidade para o projeto. Eu sou o arquiteto Marcelo Lopes, há muito tempo eu sou parceiro do Mercado das Pulgas e o meu contato é 41 99 23 7879. O Mercado das Pulgas é um excelente mercado de antiguidade, tem muitas variedades, temos porcelanas, temos pratarias, temos cristais, tem para todos os bolsos e todos os gostos. Mercado das Pulgas. O passado é um presente para você.
setor bancário está preocupado com o impacto das BITs no endividamento das famílias, disse Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, nesta última semana ao CNN Brasil. Segundo ele, o gasto de apostadores compromete a renda, aumentando as variáveis nas análises de risco de crédito e inadimplência. Nós realmente estamos bastante preocupados e até alarmados com dados divulgados pelo Banco Central, que nos informaram que, por ano, as casas de apostas estão recebendo fluxo de caixa entre 200 bilhões e 250 bilhões, algo em torno de 15% simplesmente não retornando aos apostadores. Segundo o presidente, esse valor retido indica um montante estimado de 35 bilhões retirados do orçamento das famílias. Os valores retidos, por exemplo, se não voltarem de alguma forma ao apostador, pode se converter em inadimplência. Algo na casa de 27% a mais dentro no setor bancário, risco que não podemos desprezar, disse ele. O governador Carlos Mas Ratinho Júnior autorizou um reajuste de 15% sobre a tabela de pagamentos da advocacia da ativa. Essa modalidade é acionada quando o advogado é nomeado pelo Poder Judiciário para defender quem não tem condições de pagar pelas custas do processo e não a atuação da Defensoria Pública. A medida atende a um pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda foram as responsáveis pelos cálculos dos novos valores e apresentarão a proposta oficialmente para a OAB. Os valores da tabela não recebem correção do valor desde 2016. Os novos valores passarão a valer a partir de 2025. A tabela dos ativos funciona a partir de valores mínimos e máximos estabelecidos para cada procedimento que requer um advogado. Vão desde posicionamentos e acompanhamento em audiências até a defesa integral, que atualmente tem teto máximo de 5 mil em um processo que tramita no Tribunal do Júri, por exemplo. O ex-presidente Michel Temer negou a pretensão de disputar novamente uma sucessão ao Palácio do Planalto. "Eu estou fora da vida pública", afirmou o dirigente nacional do MDB em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro citou Temer quando se referia ao cenário de 2026. Bolsonaro afirmou que foi ventilado na mídia o nome de Temer como candidato a vice-presidente e acrescentou que não descarta conversar com ninguém no PL. O nome de Temer é citado como uma alternativa para que o campo da direita atraia partidos de centro para a disputa de 2026. Em conversa com a CNN, Temer também minimizou a influência da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos na sucessão brasileira em 2026. "As eleições daqui se resolvem segundo as nossas realidades locais", afirmou. Esse jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Já noticiamos aqui o descaso que persiste até os últimos dias e derradeiros dias da administração do prefeito Zé Daicler da cidade de Matinhos. Infelizmente, a população continua abandonada. Vejam isso. A prefeitura não teve dinheiro sequer para pagar uma ínfima taxa de inscrição para idosos participarem de uma competição tradicional no Paraná. Então, nesse período onde o prefeito e seus assessores estão limpando as gavetas, a população está abandonada. Mas
têm a esperança, e como ela é a última que morre, todos têm a certeza de que Matinhos voltará a sorrir. O prefeito eleito, Eduardo Dalmora, corre de Matinhos a Curitiba e de Matinhos até Brasília para o quê? Para apresentar projetos que têm responsabilidade pública. O prefeito apresenta projetos sociais e tudo isso para o quê? Para convencer os deputados estaduais e também os deputados federais e também os senadores para ficarem atentos às necessidades da população de Matinhos. Projetos são apresentados e, logicamente, as verbas parlamentares já têm compromisso assumido com alguns deputados para encaminhar para Matinhos. E assim, Matinhos ter uma transformação positiva. O que podemos informar com absoluta certeza, já que janeiro tudo vai mudar e vai mudar para melhor, pode acreditar. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou a Lei 22.162 de 2024, que implementa a gratuidade ou desconto de 50% para pessoas idosas na aquisição de passagens para utilização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal. A nova legislação também prevê a criação da Carteira da Pessoa Idosa Paranaense 65+, que terá de ser usada para utilização no programa. Agora inicia o prazo de regulamentação, que envolve adaptação dos sistemas e divulgação das novas regras. E a nova política deve entrar em vigor 180 dias. Portanto, em maio de 2025. Com a lei, as empresas prestadoras de serviço estarão reservando 2 assentos para uso gratuito e 2 assentos para venda com desconto de 50% sobre o valor total da passagem até 3 horas antes do início da viagem dos serviços intermunicipais conveniados. E fora também os semileitos e leitos. A adesão será por ordem de chegada, ou seja, as primeiras procuras terão a oportunidade de selecionar a gratuidade. As pessoas idosas, beneficiárias das vagas gratuitas, também ficam isentas do pagamento das tarifas de pedágio e também da taxa de utilização dos terminais rodoviários. Notícia do Jornal Paraná. O prefeito eleito de Curitiba, Eduardo Pimentel, ainda está conversando com os potenciais secretários para o primeiro mandato dele à frente da Prefeitura de Curitiba, que começa no dia 1º de janeiro de 2025. Mas tem uma coisa certa. A mudança será de aproximadamente 90%. A previsão anterior era de 10% e a tendência é começar a ser anunciado já nos próximos dias. O novo grupo e também os integrantes, os membros da gestão de Rafael Greca de Macedo, que tentaram rifar o prefeito eleito Eduardo Pimentel na eleição de 2020, quando articularam outro nome para vice e tentaram sacaneá-lo para evitarem a viabilização dele para o teste das urnas em 2024. Então, com o aval do atual prefeito, também porque os principais membros do primeiro escalão abraçaram as ideias de Rafael Valdomiro Greca de Macedo, levando o quadro atual a conflitos insuperáveis com os servidores municipais e setores conservadores da sociedade, que acharam as pautas da atual administração na prefeitura progressista ao extremo, alinhada com a de esquerda. Agora, o comentário de José Domingos Borges Teixeira, o futebol. Alô, Johnny. Alô, amigos. Clube Atlético Paranaense, 100 anos. 100 anos sem motivos de comemoração. Isto mesmo,
É lamentável, é triste, mas é a realidade. O Atlético foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil, está nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento e terá agora um compromisso dificílimo frente ao Atlético Mineiro. Ah, mas o jogo é em Curitiba, é um jogo atrasado. Tudo bem que o jogo seja em Curitiba. E daí? Antigamente, sim. O Atlético jogava em casa e dificilmente perdia pontos. Normalmente ganhava os jogos, empatava um ou outro. Agora o Atlético virou, lamentável dizer, torcedor rubro-negro, caixa de pancadas. O Atlético não ganha em casa, não ganha fora. Está aí o exemplo. 9 jogos com Lúcio Gonzalez no comando, 8 derrotas. O Atlético Paranaense tem alguns pontos a serem disputados. 18 agora. Desses 18, ele tem que ganhar 11 para permanecer na elite. Será que o Atlético Paranaense, jogando como está, conseguirá esses pontos? As interrogações são grandes. Anuncia-se que a torcida rubro-negra, fanática, atuante e participativa, irá para o estádio no sábado com propósitos bem claros de protestos, de vaias, de cobranças. E assim as coisas ficam realmente complicadas. Vamos esperar que haja um bom trabalho psicológico, que o Atlético Paranaense monte o que tem de melhor. A expectativa é que Fernandinho volte, que Thiago Heleno volte. São jogadores experientes que podem dar aquele balanço nos demais atletas para que a equipe consiga um bom resultado. Havia comentários de que o Atlético Mineiro viria com o time alternativo, mas não virá. Amanhã nós falamos sobre o Atlético Mineiro que enfrenta o Atlético Paranaense aqui em Curitiba. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Incrível. Uma mulher doa 2.645.058 litros de leite materno, o equivalente a 700 galões. E, claro, bate o recorde mundial. A mãe é uma jovem que deu à luz há 4 anos, mas ainda amamenta seus filhos. Alice Ogletree, de 36 anos, é do Texas, nos Estados Unidos, e é mãe de Kaylee, de 14 anos, Keiji, de 12, e Gore, de 7. Os médicos procuraram uma explicação para o fato de ela produzir tanto leite. Detalhe, ela já havia batido o recorde pelo mesmo motivo em 2023 e 2014. Para a mãe, a explicação está na dieta bem balanceada e rica em nutrientes, além de hidratação adequada. Em julho de 2023, a mulher estabeleceu a marca de maior doação individual de leite materno por indivíduo, 2.645,58 litros. Mas anteriormente, ela obteve a primeira conquista quando em 2014 entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, ao doar 1.569,79 litros. Alice disse que seu maior objetivo é ajudar as pessoas, sobretudo as mães que não têm leite e tanto desejam que seus filhos sejam alimentados. Encerrando mais um Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom e Emuná, a todos sem exceção.